Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Dizer que Jesus é bom, maravilhoso em todo o tempo, né? Aqueles que o buscam verdadeiramente, Ele os ouve. Eu quero ler uma palavra aqui para vocês, que o Senhor colocou no meu coração esta manhã, que se encontra em Mateus 26, do versículo 36 em diante, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se és possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse: Pedro, então em nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Aí o Senhor disse: Vigiai e orai, porque não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Amém? Nessa palavra, irmãos, o Senhor nos ensina que, do mesmo modo que ele sofreu perseguições, sofreu afrontas por ser um homem santo, puro, nós também vamos sofrer, né? E aqui eu entendi aqui no versículo 26, no capítulo 26, versículo 37, o sofrimento físico e espiritual de Cristo começou no Getsêmani. O seu suor tornou-se em gotas de sangue. Imagina como que ele não estava. Mas ele estava confiante em quem? No Pai, né? No Pai. Jesus se entregou à pena máxima pelo pecado do mundo. Cristo pediu que sua morte física fosse aceita como resgate total e plena pelo pecado da humanidade. A parte que mais me chamou a atenção nesse versículo aqui de Mateus é o 39, né? 26, 39, que diz assim: E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Não somos diferentes, irmão, dessas provações que estamos passando nesses dias de hoje, atuais, né? Que é o qual esse coronavírus, e dizer que Deus ele não deixa ninguém enganado. O Senhor ele não deixa ninguém enganado, porque a palavra dele nos revela, a palavra dele nos fala aqui, né? Então, nesse caso da coronavírus, eu coloquei aqui a revelação da vontade de Deus sobre a cura. Aí nós vamos ler lá em Êxodo, né? Que se encontra lá em Êxodo 15, 26, que diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos e os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara a terra. Glória a Deus, né? Aqui o Senhor ele nos diz, irmãos, ele não permitiria que nenhum das enfermidades ou pragas que ele lançou sobre os egípcios os afligisse. Essa promessa revela que o desejo primordial de Deus é a cura do seu povo, e não era afligir-lhe com doenças e nem enfermidades, né? E aqui eu coloquei, às vezes nós temos impedimentos da cura, irmão, nós mesmos impedimos as curas que o Senhor quer nos dar. Por quê? Porque às vezes a própria pessoa faz o impedimento da cura divina. Como? Primeiro, o pecado não confessado. Segundo, opressão ou domínio demoníaco, né? Se encontra lá em Lucas 13, 11. Medo, ansiedade aguda. Às vezes ficamos tão ansiosos para receber uma bênção, receber uma cura naquele momento que queremos, e nós ficamos ansiosos sabendo que a nossa ansiedade nós temos que colocar no Senhor, descansar nele, né? Outra coisa
insucesso no passado que debilita a fé de hoje. Às vezes as frustrações nossas que nós tivemos no passado, sendo que nós fomos novas criaturas, nascemos novamente do Senhor, mas muitas vezes nós mesmos cobramos o passado nosso. E isso às vezes frustra, né? E debilita o quê? A nossa fé. Outra coisa, o povo. Pessoas às vezes querem a cura, mas ele quer que chega lá no tal lugar que pastores, irmãos, pessoas a qual serve ao Senhor, impõe a mão, ora e já quer que aconteça a cura. Mas para isso nós temos que ir desejando a cura. Nós temos que querer a cura. Porque a fé, ela vem de praticar. A fé, ela vem dentro do nosso coração, primeiramente. É assim que o Senhor consegue fazer a cura e entrar nos nossos corações, porque Ele nos deu a liberdade de escolha, né? Outra coisa também que afasta Deus até a cura dentro da igreja, que é o quê? É o ensinamento antibíblico. Pessoas que não pregam Bíblia. Pessoas que enchem linguiça dentro da igreja e não pregam a palavra do Senhor. Irmãos, não precisa de revelação de homem. Que Deus não precisa de homem para revelar a sua palavra. Tá aqui, ó. A revelação dele toda aqui na palavra dele. Ele não deixa ninguém enganado. O Senhor, ele veio avisando, ele veio dando sinais. Ele vai falando. Isso que está acontecendo, irmãos, não é por causa do inimigo do diabo, não. Isso é uma permissão de Deus. Eu como cristã, eu creio. Que é uma permissão de Deus para nos moldar. Para ver realmente quem somos, em quem nós cremos. Se nós realmente sabemos com quem andamos. E eu sei, eu ando com um Deus vivo, um Deus poderoso, porque a sua palavra, ela é viva e eficaz. Porque foi assim que ele me transformou, foi assim que ele entrou no meu coração, foi através da palavra. E vocês têm que entender isso. Nós temos que continuar fazendo o quê? Orando. E tem muita gente que negligencia a oração, não gosta de orar. Chega talvez atrasado quando o culto começa, até mesmo em casa, não gosta de orar. A oração é base. A oração é alicerce. Eu estava lendo um livro aqui, irmãos, que eu gosto de ler. Aí estava lendo um livro aqui, ao qual o pastor Eurides me emprestou, que eu tô... Nossa! Fala o qual o crente, se ele não tira 2 horas por dia para orar, ele não é digno de ser crente. Como? Porque a oração é a base de tudo para nós. É a base de tudo, né? Mais uma coisa, descuido da igreja em buscar ou receber os dons segundo a provisão divina, Atos 4, 29 ao 30, incredulidade, descasos com as coisas santas do Senhor, estamos brincando com as coisas santas de Deus. Qual que é as coisas santas de Deus? Quem é templo do Senhor? Eu, você, nós somos templos do Senhor. Muitas vezes nós brincamos com o templo do Senhor. Nós deixamos nós desviarmos, irmos para o lugar o qual não agrada a Deus. Né? O que adianta nós estarmos dentro da igreja, servindo a Ele 1h30 de culto, ou 2 horas que seja. Aí quando saímos de dentro da igreja, nós não vivemos aquilo que nós falamos lá dentro, aquilo que desejamos lá dentro da igreja. Não, o Senhor não se agrada com isso, porque Ele não quer só 2 horas de culto. Ele quer sua vida santa, inteira para Ele. Reta a Ele, sincera a Ele. Não faça como os filhos de Eli. Os filhos de Eli naquele tempo tinha templo, tinha sacerdote, tinha povo. Subiam para oferecer, mas o que faltava lá para eles? A presença de Deus. A presença de Deus, porque ali eles entravam, eles oravam, eles faziam o que eles faziam. Só que quando saíam dali, se prostituíam. Se prostituíam. Fazia coisas perversas, a qual não agradava os olhos de Deus. E sem a presença de Deus, nós não somos nada. Nada. E eu quero que você fique com essa meditação no teu coração, com essa palavra no teu coração. Quero ler para você aqui também Hebreus 6. Hebreus 5, versículo 7. A qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que obedecem. Olha que coisa linda, irmãos.
Deus é maravilhoso, sendo filho, ele obedeceu ao Pai. Vamos obedecer ao Pai. Que essa palavra fique no coração de cada um. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus.